Oi, Valéria, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que acompanham o Fórum Café. Cá estamos, firmes Cá e estamos. fortes. Então, eu queria te trazer um tema, Valério, que é o seguinte: o governo Lula se está se havendo aí com dificuldades na articulação do Congresso Nacional. Na quinta-feira passada teve um jantar do Lula com o Lira, mais José Guimarães, mais Padilha, na casa do Paulo Pimenta, para tentar equacionar essa questão da sustentação. Mais cedo teve aqui o deputado Carlos Aratini, acho que ele achou que não é tão grave assim, mas eu ando preocupado, porque, de fato, a ausência do União Brasil da base do governo, não parece que vai acontecer, mas há uma situação complicada ali. Leva o governo Lula a ter minoria na Câmara dos Deputados e Deputadas, a gente sabe, né? Diante de um cenário político em que a extrema-direita 8 dias depois da posse do presidente, já tentou um golpe de Estado, tentar impeachment é moleza, né? É brincadeira de criança. Então, eu queria dialogar contigo um pouco essa questão que é a dificuldade, né, de um cenário político muito complexo e desfavorável. Há alguns analistas políticos brasileiros, queria destacar dois, um deles, inclusive, do seu partido, o Vladimir Safatli, o professor Paulo Arantes vai na mesma linha, o Léo Liberato, do PT, na mesma linha, que considera o seguinte: a extrema-direita adquiriu um caráter insurrecional, ela continua na ofensiva, em que pesem as dificuldades do Bolsonaro, e a possibilidade de volta à extrema-direita ao poder é altíssima. Ou seja, me parece que tem um cenário muito complexo e difícil para esse governo Lula e para as forças de esquerda, né? Bem, óbvio, o mundo está muito complicado, como você diz, Mauro. É segunda-feira de manhã e nós não queremos assustar ninguém, mas nós fazemos análise de conjuntura justamente para identificar os conflitos e a relação de forças. E evidentemente, uma análise sobre o momento, ela tem que considerar diferentes níveis de abstração. Né? Então, vamos começar pela... Vou fazer uma primeira apresentação para a gente ter uma conversa. Não quero fazer intervenções excessivamente longas. Vou fazer 3 notas breves. 3 notas breves. Primeira nota. Há um problema mais de fundo, da qual o governo parece ser bastante consciente, que é que, depois da recuperação pós-pandemia de 2021, num patamar relativamente elevado, quando consideramos o nosso contexto aqui na América Latina, os países vizinhos, comparativamente, acima de 5% a recuperação do PIB. O ano 2022, o PIB continuou crescendo, mas no último trimestre desacelerou. Portanto, há uma expectativa de que este ano a economia estaria em estagnação, talvez com viés de contração. Muito bem. Então, primeira nota. Este problema é de máxima gravidade, porque no Brasil a estabilidade social ela repousa, em primeiro lugar, na dinâmica de crescimento da economia. E a dinâmica de crescimento da economia ela é fundamentada, ela se fundamenta essencialmente em torno de 3 fatores. O primeiro, o quadro internacional, qual é a pressão da demanda externa, se o mercado mundial na qual o Brasil ocupa um lugar intermediário, ou seja, exporta fundamentalmente bens manufaturados para os países do nosso Cone Sul. Em segundo lugar, pela taxa de investimento, qual é a proporção do investimento em relação à riqueza gerada no ano anterior. Nós chegamos a taxas muito, muito baixas, historicamente
realmente muito aquém da média histórica, taxas de 14% do PIB. Depois houve recuperação, como acompanhamos em 2021, 2022, mas o problema de fundo é que qualquer taxa que seja inferior a 18%, 20% do PIB significa estagnação. E esta é uma armadilha na longa duração. A estagnação ela é fatal para uma economia dependente como a brasileira, mas que tem um mercado interno significativo. Nós temos alguma coisa em torno de 40 milhões de consumidores de bens duráveis. E, portanto, o investimento depende fundamentalmente da disposição dos capitalistas, depende fundamentalmente da expectativa que eles têm de retorno, ou seja, recordando os fundamentos que já estão bastante consolidados da tese marxista. O capitalismo, o seu metabolismo, o movimento de rotação do capital, o coração do sistema, ele bate fundamentalmente em torno da expectativa de que vai haver acumulação de capital, de que o investimento vai ter retorno, que há uma taxa média de lucro que justifica objetivar o capital, tirá-lo da forma capital-dinheiro. Então, este é um segundo elemento. E o terceiro é a demanda do consumo interno. Estes três fatores, o peso relativo de cada um deles varia no curto prazo. Inserção no mercado externo, taxa de investimento e intensidade, pressão de demanda. Então, a primeira nota remete a esta questão de fundo. O governo Lula ele faz uma aposta que consiste essencialmente em garantir, neste primeiro ano, que as consequências, as sequelas mais devastadoras do que significaram todos estes últimos 7 anos, em particular os 4 anos do governo Bolsonaro, sejam reduzidos, ou seja, ele aposta fundamentalmente em reduzir a miséria extrema, reduzir o desemprego, controlar a inflação, aumentar o consumo das famílias. E esta aposta, ela, por enquanto, ainda é incerta, Mauro. Então, o primeiro elemento da análise de conjuntura é a importância que o governo deu depois de fazer o acordo da PEC da transição, que garantiu no fundamental que uma parcela do orçamento orientada para as políticas sociais de emergência, programas como o Bolsa Família, agora o Merenda Escolar da semana passada, que haja uma garantia de que, com o fim do teto dos gastos, que é a batalha do primeiro semestre, não perdamos, digamos, o contexto, a grande batalha do primeiro semestre é a luta pela revisão do teto dos gastos, sem a qual, evidentemente, o Brasil mergulha numa situação quase ingovernável. Digamos, a linha... com o teto dos gastos, a extrema-direita perdeu o governo, mas a linha estratégia pela qual foi feita a derrubada do governo Dilma, o golpe parlamentar, o impeachment, e que abriu o caminho para a eleição de Bolsonaro, continua em aplicação. É preciso a redução do teto dos gastos. Isso é absolutamente decisivo. E este nós estamos em março e, portanto, a prioridade tem sido abrir um caminho nessa direção, de tal maneira que, pelo menos, a fração capitalista que se deslocou para a oposição ao Bolsonaro durante a pandemia, procurou construir uma terceira via, fracassou, mas sustentou a campanha de Simone Tebet, depois o giro da Simone Tebet para o apoio ao Lula contra o Bolsonaro, pelo menos que esta fração capitalista, já que a classe dominante,
quando pensamos a massa da burguesia está dividida, pelo menos esta fração capitalista ofereça, mantenha pelo menos uma lua de mel com o governo por um período um pouco mais longo. Esta é a primeira nota sobre a conjuntura. Segunda nota sobre a conjuntura nos leva à análise da situação social, digamos, a estrutura da sociedade. Na estrutura da sociedade, é evidente, creio, que o bolsonarismo mantém posições, embora tenha sido golpeado. Ou seja, o bolsonarismo, ao perder as eleições, sofreu uma derrota política e a precipitação de uma das alas da extrema-direita, a corrente neofascista, e dentro da corrente neofascista, uma tendência para o movimento insurrecional do 8 de janeiro, que foi derrotado, foi duramente derrotado. Não é todos os dias que ocorre numa noite mais de 1.000 prisões políticas. É um momento absolutamente excepcional, o 8 de janeiro, desde que terminou a ditadura. É um momento absolutamente excepcional. É um momento de ruptura, digamos, da relativa estabilidade que o regime democrático eleitoral liberal estabeleceu em 35 anos. E, portanto, do ponto de vista social, a questão fundamental tem sido o recuo da massa da burguesia que apoiou Bolsonaro, aquilo que nós podemos chamar a inquietação nas camadas médias, que na sua maioria estavam contra a eleição do Lula e apostavam no governo, na reeleição do governo Bolsonaro. Mas a questão chave, creio, para uma análise para a esquerda e para uma análise marxista é a reunificação da classe trabalhadora. Do ponto de vista da conjuntura, a primeira grande tarefa da esquerda, e o governo Lula pode ser um ponto de apoio para essa tarefa, é reunificar a classe trabalhadora. O nosso drama histórico, Mauro, é que, quando se abriu a situação reacionária, se produziu uma clivagem, uma fratura dentro da classe trabalhadora. E nós chegamos até 2022 com, grosso modo, metade da classe trabalhadora apoiando o Lula, mas é uma metade feminina, nordestina e entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, aquela metade da população economicamente ativa, que são, grosso modo, 50 milhões de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos. Mas não pode haver, isto não autoriza que nós sejamos míopes e tenhamos a ilusão de ótica de que recuperamos uma maioria na classe trabalhadora. A verdade dramática, terrível, é que o bolsonarismo se implantou entre aqueles trabalhadores que ganham acima de 5 salários mínimos e mesmo uma parcela daqueles que ganham entre 2 e 5 salários mínimos se implantou na maioria da população masculina, que é assalariada, que vive do trabalho, e conquistou maioria no Sudeste e no Sul, para destacar unicamente 3 variáveis: a de gênero, a estratificação de renda e a geográfica, a diversidade geográfica do Brasil. Então, o tema, do ponto de vista social, a questão decisiva, que vai ter um significado estratégico para o desafio de começar a transformar o Brasil, de lutar por um programa que garanta redução da desigualdade social, ampliação de direitos para a população feminina, para a maioria negra, para a juventude. A questão central é reunificar a classe trabalhadora. Este é o desafio. E, portanto, toda a ação da esquerda, a mobilização da esquerda, esse foi o esforço da preparação do 8 de março. Essa é a aposta agora para quarta-feira, 15, depois de amanhã, a luta pela revogação do ensino médio, é ter uma plataforma política que, como
foi apresentada pela Frente Brasil Popular, como foi apoiada também pela Frente Brasil Povo Sem Medo, pela Povo Sem Medo. Brasil Popular e Povo Sem Medo estão engajadas na tentativa de organizar um primeiro movimento de defesa das reivindicações para o próximo 21 de março, semana que vem. Reunificar a classe trabalhadora. Terceira e última nota, Mauro. Então, você começou com a nota econômica, a nota social e agora a política, superestrutura. Fechou. Vamos à superestrutura, terceira nota. Do ponto de vista da superestrutura, o governo se apoia numa maioria parlamentar dramaticamente frágil e, portanto, está permanentemente ameaçado pela chantagem dos partidos da direita e da extrema-direita. Quando nós falamos de centrão, sejamos honestos, o termo induz ao erro. O centrão não é de centro, o centrão é de direita e de extrema-direita. O centrão no Brasil ele está dramaticamente radicalizado. Agora, disto não decorre que mesmo a extrema-direita possa apostar, possa, digamos, fazer a escolha de ir a um enfrentamento com o governo na linha do impeachment. Entretanto, porém, contudo, nós temos que ter lucidez, ou seja, as coisas mudam. E, evidentemente, como a extrema-direita sabe que tem uma reserva social e sabe que se criou uma situação transitória, atípica, e isto fundamentalmente pelo fato de que o Bolsonaro está desde dezembro fora do país e o papel da direção política das classes tem enorme importância nas sociedades. Não sejamos ingênuos. Bolsonaro tem a liderança carismática, ou seja, ele tem a confiança subjetiva da base social da extrema-direita. Eu vejo especulações travestidas de análise, considerando, não, mas o Tarcísio não vai ocupar o lugar como governador de São Paulo de oposição ao Lula, substituindo o Bolsonaro. Não, vai ser o Romeu Zema. Não podemos descartar o Carioca, o Cláudio de Castro. Nestas análises, há uma incompreensão de que nenhum destes três governadores do triângulo estratégico do Sudeste, nenhum deles teria sido eleito sem Bolsonaro. Uhum. Nenhuma chance. Ou seja, não basta que haja um endireitamento, uma radicalização na massa da burguesia, não basta que haja uma inquietação, uma radicalização dos setores médios. Para que haja uma extrema-direita musculada, forte, vertebrada, é necessário um movimento político, é necessário, para existir um movimento político, que é algo que tem que ter unificação, alguém, e aí significa o papel dos indivíduos na história, que tenha o poder de incentivar, estimular, envenenar, radicalizar a consciência das pessoas. E eu sei que permanece um dos mistérios, entre aspas, mas há uma dimensão de incógnita, por isso utilizo o termo. Não é algo que não possa ser explicado, mas é algo complexo, ou seja, difícil de explicar plenamente. É uma das chaves da análise da conjuntura brasileira, o papel do Bolsonaro enquanto indivíduo. A ausência dele durante 3 meses cria também outra ilusão de ótica, que é que a extrema-direita estaria acéfala. Não! Foi feita uma escolha. Nos 3 primeiros meses, nos primeiros 100 dias de qualquer governo, tem de haver, depois de um processo eleitoral, em especial de 2022, que foi muito intenso, mas muito apaixonado, ou seja, despertou para o conflito político. Dezenas de milhões de pessoas que, em condições normais, acompanham a política com muito pouco interesse.
é nessas circunstâncias que o Bolsonaro faz um movimento de recuo, porque sabe que nos primeiros 100 dias tem de haver uma certa lua de mel da maioria da população por uma expectativa que responde, digamos, quase ao bom senso, que é, mesmo entre aqueles que em graus diferentes decidiram votar contra o Lula, ou porque acreditavam no Bolsonaro, ou simplesmente porque tinham medo da esquerda, há uma expectativa de vamos deixar o governo mostrar para que ele veio. Não vamos. Não vamos ser um obstáculo para o governo nos primeiros 100 dias. E isso, evidentemente, orienta também o posicionamento do Lira à frente da Câmara dos Deputados. Ele sabe perfeitamente que há enormes expectativas em torno ao Lula e não ignora que, depois do 8 de janeiro, o governo saiu muito reforçado. E, portanto, na conjuntura, a relação política de forças evoluiu de forma favorável. Então, para fechar, feitas 3 notas, eu li com interesse a entrevista do Paulo Arantes. Isso. Acho que há um elemento ali. Eu não concordo com partes importantes da entrevista. Eu acho que ali há desequilíbrios na avaliação do que foram. É quase um balanço da história política dos últimos 20 anos. Creio que há um elemento de análise brilhante quando ele fala que há uma tendência de ele não criou, utilizou um termo, brasilianização do mundo, ou seja, que o Brasil, sendo um país intermediário, com o aumento da precariedade do trabalho, ele indica que tendências que vão atingir os países centrais, e nesse processo nós estamos falando o giro à direita, a divisão da classe trabalhadora, o giro à direita das camadas médias, a inclinação de frações entre os grandes capitalistas pela extrema-direita, pelo nacionalismo exaltado. Então, esses elementos eu tenho acordo na avaliação, digamos, na média, na longa duração. Tenho desacordo na premissa de que haveria o perigo real e imediato da extrema-direita se precipitar na tática insurrecional. Ou seja, eu creio que o 8 de janeiro fechou um caminho. Mas tenho acordo dialeticamente com a outra premissa, que há o perigo da extrema-direita voltar, mas voltar através de eleições. Ou seja, eu creio que a extrema-direita se prepara com o retorno de Bolsonaro para fazer uma luta feroz, acumulando forças para as eleições municipais do ano que vem e para as eleições presidenciais de 2026. E que o dilema fundamental da extrema-direita é se Bolsonaro será somente... se o Bolsonaro permanecerá intacto, se ele terá ou não direitos políticos, ou se eventualmente ele será, inclusive, preso em função do conjunto da obra. E agora nós temos um elemento novo, que são as joias. Vejam, termino. Mauro, o elemento das joias é a cereja em cima do bolo, ou seja, não é que havia poucos processos contra Bolsonaro. Há processos que remetem à gestão da pandemia, há processos que remetem à ameaça contra o processo eleitoral, portanto, ameaças às liberdades democráticas, ameaças golpistas contra o processo eleitoral. E, finalmente, agora nós temos o episódio patético, ridículo, grotesco de tentativa de apropriação pessoal de um tesouro que pertence ao Estado brasileiro. Todos estes processos eles têm um potencial de criminalização do Bolsonaro, e isto, evidentemente, é uma questão decisiva na luta política. Se Bolsonaro permanecer intacto, a extrema-direita continua sendo um perigo
do ponto de vista estratégico, será muito difícil para a direita liberal recuperar a liderança dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Isto, neste momento, não tem uma resposta. O cerco a Bolsonaro, entretanto, se fechou. Está se fechando de forma cada vez mais clara. Ou seja, ainda há muito por saber sobre o que aconteceu nos últimos 4 anos e provavelmente aparecerão novas provas que incriminam Bolsonaro. E nesse terreno, a esquerda em geral e o governo Lula em particular, a mão não pode tremer, ou seja, é decisivo para abrir um caminho de transformação do Brasil, isolar a extrema-direita, neutralizar a extrema-direita, e significa que o destino do Bolsonaro precisa ser a prisão. Bolsonaro preso é uma das questões centrais da tática da esquerda e repito, a mão não pode tremer. Mauro. Questões, porque eu queria trazer para ti, a partir dessa tua formulação. Primeiro, breaking news. Michele Bolsonaro está indo para os Estados Unidos entre hoje e amanhã. E não é por saudades. É porque ela vai sentar com o Bolsonaro para combinar a defesa. A questão da defesa dos dois é uma questão central nesse momento. Tem muita conversa de que ela vai separar, de que Valdemar Costa Neto está lançando ela para ser a nova Bolsonaro da vez, ser candidata a presidente. Tem muita conversa, mas a questão é isso. Há grandes dificuldades. Esse caso das joias pegou nenhum caso antes. Olha, nem as mortes da pandemia foram tão danosas para Bolsonaro do ponto de vista popular como esse caso das joias. Ele é muito emblemático, ele é muito simbólico. Quero registrar o Ivan Pereira chegando aqui como membro da Pós TV Fórum. Grato, Ivan. Tua presença aqui é chave, é fundamental para nós. Questão para ti. Primeiro uma questão política, depois uma questão econômica. Primeira questão política, que é... acho que você trouxe uma questão. A prisão e colocar Bolsonaro fora do jogo é chave para esse próximo momento. Porque é isso, precisa de um carismático, né? É claro, o bolsonarismo controla hoje os 3 principais governos estaduais do país. Rio, São Paulo e Minas. Mas os 3 vamos combinar que nenhum dos 3 é lá muito carismático, né? Nenhum deles é capaz de pegar o bastão de Bolsonaro e liderar a extrema-direita. Então, acho que essa é uma questão que você traz, é uma questão ponderável, né? Por outro lado, queria te dizer o seguinte: a prisão de Lula, que eu tenho que ter em mente o seguinte, tem 4 anos, tem uma vida até 2026, tem muito tempo até 2026, né? Então, a prisão de Lula não abalou a popularidade dele. A prisão não impediu que ele se elegesse novamente presidente. Então, é importante também ter clareza que uma eventual prisão de Bolsonaro não terá o condão de colocá-lo fora do jogo. Me parece que aí está muito mais na esfera dos direitos políticos. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, que é a questão da mobilização, que eu sei que é um tema muito forte para você. Me parece que nós estamos construindo na Papuda uma liderança de extrema-direita popular muito relevante. Nós tivemos 2.151 golpistas presos. 602 ainda estão presos. E o depoimento, quero me fiar no depoimento do advogado do Cacai, aqui na semana passada no Fórum Zimir. Ele não tem nenhum desses, é cliente dele, mas um amigo dele, um advogado que é cliente, falou que é impressionante o que está acontecendo na Papuda. Segundo ele, lembra o que acontecia nas prisões da esquerda na época da ditadura. São militantes políticos se formando ali, né? O percentual de gente que sai de lá desiludido, sempre tem, né? É pouco. Estão saindo quadros políticos da extrema-direita brasileira. Então, acho que parece que a gente tem um processo de construção de quadros políticos populares da extrema-direita que o 8 de janeiro está propiciando, inclusive, né? Repressão ao 8 de janeiro. Então, a minha pergunta para você é: este cenário de disputa política na base da sociedade me parece que vai ficando cada dia mais radicalizado
e a esquerda, o Vladimir Safatli gosta de dizer isso, né? Quem é insurrecional hoje é a extrema-direita. Portanto, quem apresenta utopia, quem apresenta capacidade de mobilização é a extrema-direita. Do nosso lado, a coisa está um pouco complicada. Você, inclusive, traz para nós uma série de medidas do governo Lula que são políticas paliativas, né? Redução de danos. Não tem uma utopia nessas medidas, né? Não tem um projeto de sociedade. Bolsa Família, maravilha, Bolsa Família. Mas ele é um paliativo, né? Ele não é utópico nesse sentido. Sim. Bom, são duas perguntas, Mauro. Isso. Bom, a primeira, qual é o futuro, a dinâmica, né, o que é possível prever, sejamos humildes em prognósticos. E, em segundo, o tema da mobilização social, né? Aquilo que nós podemos dizer, como está a imaginação política da esquerda, qual é o projeto para a esquerda brasileira, que expectativa podemos ter em relação ao governo Lula. Bom, são duas perguntas decisivas. Bom, a primeira, a dinâmica da extrema-direita. Bom, nós temos que primeiro delimitar o que sabemos e o que não sabemos. É muito importante reconhecer o que já sabemos e admitir o que não sabemos. O que nós sabemos e que é muito importante. Primeiro, sabemos que há um movimento de extrema-direita e que ele é heterogêneo, mas é muito mais homogêneo que a esquerda, comparativamente. Ou seja, a extrema-direita ocupa no espaço da direita um peso que a esquerda radical não tem dentro do espaço da esquerda. Não há simetria. Ou seja, na luta política e social, se nós fizermos uma representação gráfica, existem a extrema-direita e existe a extrema-esquerda, nos dois polos. A extrema-direita representa a derrota histórica dos trabalhadores. O objetivo dela é perpetuar indefinidamente a exploração capitalista e defender a desigualdade social, portanto, proteger os privilegiados da sociedade. Estrategicamente, ela representa impor uma derrota histórica aos trabalhadores, fracionar, desmoralizar, humilhar, desorganizar a classe trabalhadora e os seus aliados oprimidos. A maioria negra, a maioria feminina, a maioria pobre do Brasil. A extrema-esquerda representa o oposto. Ela quer impor, a esquerda radical quer impor uma derrota histórica ao capitalismo. Ela quer transformar a sociedade brasileira. Ela quer abrir o caminho para uma transição para o socialismo. O projeto dela é dividir a classe dominante, derrotar as frações mais poderosas dos capitalistas, dividir, separar dos interesses da classe dominante a maior parcela possível das camadas intermediárias, dos pequenos proprietários, dos segmentos que têm alta escolaridade, funções e papéis executivos na sociedade. E entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, Mauro, nós temos a esquerda e a direita, ou seja, a esquerda moderada e a direita moderada. A esquerda moderada quer melhorar as condições de vida dos trabalhadores, sem provocar uma ruptura, e a direita moderada quer preservar os interesses do capitalista sem precipitar um confronto direto. Muito bem. O peso relativo destas forças políticas e sociais não tem simetria. O que significa que não tem simetria? A extrema-direita do Brasil tem um peso sobre a direita gigantesco, porque dirige a extrema-direita. Esta foi o que mudou na essência do Brasil dos últimos 35 anos. Quem dirige a direita é a extrema-direita. Lira, fora das circunstâncias do papel que ele ocupa, é um deputado das oligarquias de Alagoas, ou seja, cumpre um papel completamente marginal dentro da sociedade brasileira. Ele não tem relação orgânica nem com os grandes capitalistas, que estão fundamentalmente no triângulo aqui do Sudeste, com frações
que têm, digamos, já alguma acumulação de capital também significativa no Sul e no Nordeste. Muito bem. Então, a extrema-esquerda, ou a esquerda radical, por sua vez, ela é minoritária. Ela existe no Brasil, há uma esquerda radical no Brasil, a sua expressão mais importante, evidentemente, é a presença dos 12 deputados do PSOL dentro do Congresso Nacional, mas ela tem implantação sindical, ela tem liderança em sindicatos estratégicos, como são alguns sindicatos metalúrgicos, de petroleiros, de professores e outras categorias. Tem uma presença um pouco maior no movimento feminista, no movimento negro, certamente no movimento estudantil, mas a liderança da esquerda é inquestionavelmente das correntes mais moderadas, e essencialmente pelo campo majoritário do PT. Então, em relação à sua primeira pergunta, o que nós não sabemos? Nós não sabemos, e desse ponto de vista devemos ser prudentes, não temos condições de prever como vai ser a representação institucional, o movimento político, né, a forma concreta que vai assumir a extrema-direita no próximo período. Ou seja, está ocorrendo uma reorganização dos braços da direita e da extrema-direita. Surge o embrião de uma federação do União Brasil com o PP. E, portanto, nós estamos... Mas o PL, por outro lado, que é o partido que elegeu mais deputados dentro deste campo político, continua sobre a forte influência do bolsonarismo. Ou seja, o Valdemar não é uma liderança política que tem autoridade, que tenha peso dentro do partido e na sociedade suficiente para desafiar o bolsonarismo. Ocorre que o bolsonarismo parece estar meio dividido. Então, estamos entrando, repito, naquele terreno que é que nós não sabemos. Nós não sabemos, inclusive, como estão as relações internas ao clã Bolsonaro, que foi muito unido até hoje. Aparentemente, o elo mais frágil é a Michelle. Mas nem sequer no que nós podemos chamar o núcleo do clã familiar está muito claro como evoluíram as tensões depois das derrotas. Porque as derrotas, Mauro, lembremos, trazem sequelas e a principal é fazer o balanço de quem tem a culpa. E veja, é inexorável que a extrema-direita tenha que fazer uma avaliação conflituada porque perderam a eleição por muito pouco. Ou seja, a avaliação do processo eleitoral terá que considerar quais foram os erros da estratégia e da tática do Bolsonaro que abriram o caminho para uma vitória tão estreita do Lula. Evidentemente, não se explica a vitória do Lula sem considerar os erros do bolsonarismo, que foram muitos. E nós aproveitamos, felizmente, os seus erros e ganhamos. Ganhamos, embora uma parte, como vamos fazer também ser honestos, boa parte da esquerda tinha uma avaliação equivocada da relação política de forças e subestimou o Bolsonaro quase até o último dia, até a última semana. E isso teve consequências durante todo o processo da campanha. Então, a primeira nota sobre a dinâmica da extrema-direita. Há o retorno do Bolsonaro, o papel do Bolsonaro, o destino jurídico da criminalização, né, das investigações contra o Bolsonaro, está incerto. Evidentemente, a perda de direitos políticos do Bolsonaro é um golpe duríssimo para a extrema-direita, porque abre imediatamente a luta, uma corrida pela substituição, por quem ocupa o lugar de substituição do Bolsonaro. Agora, não é verdade, há uma hipótese que se diz o seguinte, a condenação do Bolsonaro e, eventualmente, a prisão do Bolsonaro e de líderes bolsonaristas pode ter efeito reverso, ou seja, em vez de enfraquecer, fortalecer. Não. Condenar o bolsonarismo é fundamental
E não é verdade que, se Bolsonaro for condenado e preso, isso fortalece. Isso não é verdade. A imagem da liderança presa tem um efeito de desmoralização enorme. Nós tivemos que atravessar os quintos dos infernos, porque enquanto Lula estava preso, nós estávamos num isolamento monumental. Os atos da campanha Lula Livre, mesmo em São Paulo, onde a esquerda tem mais influência no país, era na escala de alguns poucos milhares, era ao ponto de que nós sabíamos o apelido de cada um que estava no ato, mano. De tal maneira, nós estávamos isolados. Tem um efeito devastador a prisão e, portanto, eles vão evitá-lo a todo custo. E nós devemos lutar para que a mão da justiça vá até o fim, que fique claro que nesse país há um limite. E quando se cruza esse limite, tem consequências. E, portanto, a corrente bolsonarista perdeu o direito à sua expressão da legalidade, porque cometeu inúmeros crimes, sendo que o pior de todo foi que ela se associou a um movimento insurrecional golpista no 8 de janeiro. Bom, a segunda nota é sobre o tema da esquerda. Bom, então, concluindo, só para que aqueles que nos acompanham tenham clareza, eu consiga me expressar com mais clareza. Eu creio que há uma disputa em curso, ainda indefinida, com a extrema-direita. Ela é uma força política social poderosíssima, tem implantação nacional, tem capilaridade social, tem audiência em metade da classe trabalhadora, pode voltar ao poder através de processos eleitorais, pode tentar acumular forças em função da dinâmica da vida econômica e social, se a crise se aprofunda. Imaginemos um cenário terrível. A guerra da Ucrânia se prolonga indefinidamente, há um alinhamento da China com a Rússia, ela transcresce em guerra mundial. Bom, aí nós temos um cenário internacional completamente diferente. Não é uma hipótese completamente descartada, não é a mais provável, na minha opinião. A minha opinião mais provável é uma negociação com o recuo parcial da Rússia, mas o mundo pode ficar muito perigoso, pode haver recessão mundial, inclusive, e isso deixaria sequelas muito graves para o governo Lula, e, portanto, mesmo no terreno das ruas, o bolsonarismo pode disputar, ou seja, eu não descarto a hipótese do Bolsonaro volta e temos um 7 de setembro monstruoso este ano de novo. Segunda nota muito breve. Fala, Mauro. Não, por favor, faça a segunda nota. Eu tenho mais ainda um assunto para eu te colocar. Tá, segunda nota, a situação do nosso movimento. Como está a esquerda? Como é que estamos no nosso campo? Como está o movimento operário, o movimento sindical, o movimento de mulheres, os negros, o movimento indígena? Bom, nós estamos melhor. Vamos começar, digamos, com lucidez. Vitórias são vitórias, mesmo quando são parciais, Mauro. Certo? Vitória é vitória. O Palmeiras ganhou do São Bernardo por um magro 1-0, mas passou para as semifinais. O Corinthians não passou, Mauro. Sucumbiu nos pênaltis diante do Ituano. Então, vitória parcial é diferente de empate e é diferente de derrota. Portanto, nós estamos melhor. Estamos melhores. Significa que há uma sensação de alívio na classe trabalhadora. Entre a militância, há mais confiança. Ou seja, há aquela satisfação, ou se quisermos, aquele orgulho de que a luta dos últimos 7 anos não foi em vão. Tá. Nós não lutamos em vão. E parecia, em determinados momentos, que estávamos tirando leite de pedra. Mas não foi em vão. Com paciência, construímos a campanha Lula Livre, construímos a campanha Fora Bolsonaro, organizamos os atos, ocorreu o Congresso da União, formou-se a Coalizão Negra por Direitos, se articulou a Frente Brasil Popular junto com o Povo Sem Medo. Não foi em vão. E se abriu o caminho para a disputa no terreno que ela era possível e que nos era muito difícil, que foi o terreno eleitoral, uma vitória parcial. Então, o primeiro elemento é que há uma sensação de alívio. Ou seja, este ano nós já fizemos o 8 de março, apesar da tempestade bíblica que caiu em São Paulo,
e em outras cidades do país, no 8 de março, já se fez com um outro ânimo. Caminhamos agora para quarta-feira a sair às ruas do movimento estudantil, que é sempre uma alegria. Temos o 21 de março, um chamado das centrais sindicais e das frentes, e temos a aposta de usar o mês de abril para construir o 1º de maio. Então, nós estamos diante de um movimento em que o papel dos nossos movimentos é, primeiro, manter a articulação, é preciso preservar a frente única, e há 2 perigos. O primeiro perigo é estes movimentos se transformarem em um movimento chapa branca do governo Lula, como em grande medida, Mauro, aconteceu durante as primeiras gestões de governos do PT, em que a ida dos líderes da CUT para o Ministério do Trabalho transformou um pouco o movimento sindical numa colateral do governo. Isso não pode acontecer. O movimento sindical tem que ter um eixo de gravidade em torno da classe trabalhadora. E deve saber, na minha opinião, eu falo isso com modéstia, não quero ser pomposo nem solene, mas o desafio de reunificar a classe trabalhadora depende muito do movimento sindical. Claro que o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento estudantil, todos os movimentos, o movimento indígena, o movimento ambiental, todos os movimentos de cultura, os movimentos de direitos humanos, todos os movimentos têm uma responsabilidade na construção de uma plataforma de exigências, porque o governo Lula tem que ser pressionado. É um governo de colaboração de classe, é um governo de coalizão. A burguesia tem representantes orgânicos dentro do governo. O Alckmin não teve uma epifania socialista, viajou de volta para Pindamonhangaba e disse: eu dediquei 40 anos a organizar um partido para os capitalistas brasileiros, agora eu vou entrar no Partido Socialista porque eu resolvi, eu decidi trair a minha classe. Esta epifania não aconteceu. Sim. O Alckmin representa os interesses da fração paulista, o grande capital financeiro. A Simone Tebet, embora venha de Três Lagoas, que é uma cidade periférica, mesmo no Mato Grosso do Sul, tampouco é periférica. Deixou de ser somente uma senadora, filha de um líder político regional, e elevou-se a uma outra estatura pelo fato de que teve a coragem política diante do bolsonarismo de apoiar a candidatura da classe trabalhadora, que era a candidatura Lula. Isso, evidentemente, lhe deu uma autoridade política e moral nova. Mas isso não diminui, não elimina o fato de que é um governo de colaboração de classes e que a classe trabalhadora, a juventude, os movimentos sociais têm que lutar com as suas próprias pernas. Temos dificuldades. É certo, sim, temos dificuldades. Qual é a principal dificuldade? A principal dificuldade é que é necessário, depois de tantas derrotas, uma revolução na consciência de dezenas de milhões de pessoas. E esta revolução se constrói. Ela se constrói a partir do papel das lideranças. Ou seja, os líderes falam para dezenas de milhões, para centenas de milhões. Aqui, na análise de conjuntura, Mauro, nós estamos fazendo apresentar muitas ideias para poucos. Muitas ideias. Educação. Este é o papel do Fórum Café, é o papel da TV Fórum, é o papel dos portais de esquerda. Educação política. Muitas ideias. Explicar a complexidade do mundo, mas para relativamente poucos. Os líderes políticos, ao contrário, são poucas ideias para muitos. Poucas, mas para muitos. E as ideias, elas abrem o caminho para mudar o mundo. Por quê? Porque em condições normais, a imensa maioria dos trabalhadores e do povo não tem plena consciência aonde está a defesa dos meus interesses. Então, o papel das lideranças é abrir o caminho. A defesa dos seus interesses está aqui. E é isso que deve ser com um trabalho ciente, um trabalho molecular, um trabalho de base, que é conversar com as pessoas em primeiro lugar. Esse é o papel da esquerda para reunificar a classe trabalhadora. E, portanto, nós temos que falar com muitos trabalhadores, muitos colegas de trabalho e muitos amigos que, eventualmente, se afastaram da esquerda e que nós precisamos reaproximar para o nosso campo e motivar. Isso, às vezes, é complicado. Mauro. Vou trazer ainda... Vamos caminhando para o final, tem ainda mais... Quero usar 15 minutos até as 10 da manhã, esticar um pouco o nosso programa hoje.
Queria muito de ouvir sobre duas questões na esfera internacional para complicar um pouquinho mais a sua análise. Nós estamos, neste momento, com uma crise bancária nos Estados Unidos. Não se sabe ainda a dimensão dela. O que parecia ser uma crise muito localizada de um banco que andou brincando de criptomoeda, que é o Silicon Valley Bank, e é muito simbolicamente muito relevante, né? Depois dos processos de demissão em massa das plataformas, iFood, Amazon, Google, Twitter, Facebook, vem a quebra de um banco ligado exatamente ao Vale do Silício, as tais startups, assim, né? A joia da coroa desse turbocapitalismo. Quebrou. Junto com ele quebrou, não é um banco grande, é um banco relativamente pequeno, mas quebrou também na sexta-feira o Signature Bank. Hoje de manhã, outro banco pequeno, as ações do First Republic Bank, que estavam caindo mais de 60%, mais dois bancos também pequenos, é bom registrar, o PacWest Bancorp e o Western Alliance Bancorp estavam com quedas brutais nos preços das ações. O Fed anunciou uma linha de emergência. A crise nos Estados Unidos tem a questão das criptomoedas? Tem, mas é basicamente o mesmo problema que o nosso aqui, é juros, né? Os juros que era 0,25 há 3 anos atrás, agora está em 4,75. Vocês imaginam o que é a taxa de juros de 13,75, né? Que é o que temos aqui no Brasil. Então, a gente tem ali um cenário que pode ser um cenário, não se sabe ainda se vai evoluir para uma crise sistêmica ou não. Até o momento as avaliações dizem que não, mas em 2008, no começo, todo mundo dizia que não também, né? Que não era crise sistêmica. E aí tem um cenário que pode nos favorecer no curtíssimo prazo, que é com essa crise lá nos Estados Unidos, a pressão sobre o Banco Central aqui para baixar rapidamente as taxas de juros vai aumentar, mas, por outro lado, a possibilidade dessa coisa crescer um pouco, né? Sim. Estamos no calor dos acontecimentos, portanto, primeiro, prudência. Isso significa que temos que acompanhar a dinâmica e, inclusive, temos que nos informar mais. Como o Mauro disse, é breaking news, né? Bomba, 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 acabou de acontecer. Né? Então, me perdoem, eu vou ser muito, muito cauteloso. Vou fazer uma nota breve, então, só sobre este tema financeiro, porque eu creio que você quer fazer uma segunda pergunta internacional ainda até às 10. Internacional política, essa é que eu quero o teu olhar mais divertido, porque é isso mesmo, nós estamos todo mundo ali meio surpreso. É o 8 de janeiro econômico lá dos Estados Unidos, não se esperava, né? Uma surpresa. É uma surpresa. Bom, basicamente, nós tivemos 20 anos, Mauro, com oscilações de dinheiro barato no mercado financeiro internacional, em particular nos Estados Unidos, que é o centro, né, o coração do sistema capitalista internacional. O que significa dinheiro barato? Nós tivemos o período mais longo na história de juros baixos desde o século XIX. Ou seja, prevaleceu no século XX taxas de juros, ou seja, o custo da captação do capital para o setor privado e o custo para o Estado para fazer a rolagem da sua dívida pública, ele foi muito pequeno. Ou seja, os bancos centrais, o Fed norte-americano, o Banco Central Europeu, o Banco Central japonês, pôs nos últimos 20 anos a máquina para rodar moeda. Rodaram dólar, rodaram euro, rodaram iene, foi a festa do caqui. Nós estávamos falando em taxas negativas, ou seja, a pressão inflacionária ela era mais elevada do que a remuneração dos títulos da dívida pública do Estado norte-americano. Ainda assim, o entesouramento da dívida pública foi gigantesco, ela não parou de crescer. Lembremos que, no espaço de 5 anos, a dívida pública dos Estados Unidos, entre 2008 e 2013, pulou de 70% para mais de 100% do PIB, ou seja, ela demorou mais de 100 anos para chegar a 70% do PIB. E depois, no espaço de 5 anos, pulou para mais de 100%. No Japão, a dívida pública já está acima de 200% do PIB há 20 anos. Claro que no Brasil, como é um país periférico, ainda que seja intermediário,
a linha dos capitalistas, né, a orientação que prevalece no mercado financeiro, no núcleo mais poderoso dos endinheirados, é que a dívida pública não pode passar de 60% do PIB. Se tiver em 80%, já é febre de 41 graus. Se passar de 100% do PIB, são os 4 cavaleiros do apocalipse. O mundo vai acabar. Evidentemente, isso é uma doutrina ideológica. Não tem correspondência com os fatos, mas ela remete fundamentalmente a uma ideia de que o controle da estabilidade na nação ele deve repousar, por razões que escapam, digamos, aos limites do que nós podemos hoje conversar, a proporção da dívida pública tem que ser baixa, para que a moeda brasileira tenha estabilidade e não haja fuga para o dólar. Então, nesse terreno, por que isso tem importância? Esse contexto, 20 anos de dinheiro barato, crédito barato e dívida pública crescendo de forma exponencial. O objetivo, evidentemente, era evitar a Grande Depressão. O objetivo é que a década que terminou não se transformasse nos anos 30 do século passado. O plano era este. Ou seja, evitar os erros que foram cometidos na crise de 29. Não por acaso, a referência desse período foi o Ben Bernanke, que assumiu 2 mandatos seguidos no Banco Central norte-americano, no Fed, e que tinha ocupado um papel na universidade durante décadas por escrever um livro que é a principal referência no estudo da crise de 1929. Então, a linha foi fazer tudo ao contrário do que o governo norte-americano fez em 1929, ou seja, em vez de elevar a taxa de juros e reprimir o consumo e desaconselhar o investimento, foi exatamente o contrário. Reduzir a taxa de juros para patamares negativos, se necessários, para estimular o consumo e para favorecer o investimento. Muito bem. Isto levou a que houvesse uma enorme financiarização do capitalismo e, portanto, que grupos econômicos fizessem empréstimos, porque o custo dos empréstimos eram muito baixos, e depois fizessem apostas, que em geral são denominadas apostas em startups, mas que são apostas em tudo, inclusive na dívida pública brasileira, ou seja, não são poucos os capitais que vieram para o Brasil e compraram títulos ou compraram ações porque tinham feito alavancagem com os empréstimos baratos nos Estados Unidos. O que está ocorrendo agora é a destruição de uma massa de capitais que não encontra valorização. Digamos, é um mecanismo que remete ao movimento de rotação clássica do capital. Há uma enorme, gigantesca massa de capitais que não consegue valorização. E que agora que a linha do Fed é de pôr o pé no freio e não no acelerador, mudou a linha do Fed, pé no freio, subiu a taxa de juros, o centro é o combate à inflação, o inimigo é a inflação, a ameaça é a inflação. Então, tem juros reais positivos nos Estados Unidos. Uma parte dessa massa de capitais está sendo destruída. É um efeito na margem, ou seja, de investidores mais que correram riscos mais elevados. Estes bancos estavam todos com enormes aplicações em criptomoedas. Nós já vimos um movimento de desvalorização de mais de 50% das criptomoedas no ano passado. Isso aí eu ainda não conheço, eu teria que ir ler. Mas eu creio que é neste contexto, é uma sinalização interessante, pode ser mais ou menos importante, isso não tem como calibrar nesse momento na análise, mas de que a expansão financeira tem limites. E em determinado momento a bolha começa a explodir. E há uma bolha financeira que está explodindo nesse momento, começa pelos bancos que estão mais fragilizados. Por enquanto, numa escala diferente do Lehman Brothers. Por quê? Porque o Lehman Brothers, embora fosse um banco médio, não era um banco pequeno, estes bancos são pequenos.
O Lehman Brothers não era um banco pequeno, mas também não era um banco grande, era um banco médio, mas era um banco com 150 anos de história. Então, ele tinha um significado simbólico imenso. Né? Nós não temos remotamente... O único banco que tem 150 anos de história no Brasil é o Banco do Brasil, não há mais outro. E, portanto, sejamos prudentes, mas é uma sinalização das turbulências de 2023... mas, claro, por enquanto, acho que o centro da nossa preocupação deve continuar na guerra da Ucrânia. Para encerrar, legal. Ou seja, uma aposta neste primeiro momento bem cautelosa, bem pequenininha, de que pode ser uma crise na margem e não, de fato, uma crise sistêmica, né? Vamos ver, vamos acompanhar aí nos próximos dias. Você falou que o centro da crise internacional continua lá na Ucrânia, mas vou te falar, acho que eu ando lendo muito e escutando muito Vladimir Safatli, Léo Vinícius Liberato, Paulo Arantes, o Rodrigo Nunes, e mais agora também estou conhecendo o Gabriel Feltran, ando meio pessimista, né? São todos eles muito preocupados e ocupados com a temática da extrema-direita. Então, assim, esse cenário lá nos Estados Unidos agora me fez acender de novo um alerta, que eu fiquei pensando assim, e se Trump vence essa eleição? Depois de amanhã, né? 2024, a gente teria 2 anos de governo Lula com Trump na presidência dos Estados Unidos, né? Então, eu digo assim, o cenário é um cenário realmente extremamente complexo para o governo Lula no âmbito nacional e internacional, a um tempo em que ele está relativamente amarrado pelo que a gente conversou antes, né? Por essa composição do Congresso Nacional. Enfim, era só uma última ponderação em relação à luta política nos Estados Unidos, que aí sim, com reflexo direto aqui, uma eleição de Trump. Vamos lembrar, Trump, o Lula se deu melhor com o Bush do que com o Obama. Mas o Trump não é o Bush, né? Não, o Trump é, digamos, o porta-voz da extrema-direita nos Estados Unidos, portanto, tem audiência mundial. O resultado das eleições no próximo ano nos Estados Unidos são imprevisíveis. Há também um processo de investigação do Trump, é uma da ironia da história. O processo do qual ele está mais próximo de ser condenado, eventualmente venha a perder direitos políticos, é o processo da prostituta de Nova York, que ele passou um cheque para silenciá-la, o que é uma ironia da história, mas deliciosa, evidentemente, porque ele cometeu tantos crimes, ser condenado justamente porque deu um cala-boca para a puta de Nova York para uma profissional do sexo, com mais respeito. Me perdoem. Ao fazer a piada, fui maldoso. Mas tem evidentemente uma certa ironia. Bom, isto posto, a eleição dos Estados Unidos é um processo por vir, não sabemos, há imensas incertezas, mas o lugar da extrema-direita no mundo, sobre isso há menos incertezas. A extrema-direita continua crescendo no mundo. Ou seja, ainda não ocorreu uma virada histórica, uma derrota histórica da extrema-direita que tenha acantonado a extrema-direita de volta no espaço marginal que ela historicamente teve. Sobre isso, sejamos claros, não são poucos aqueles na esquerda brasileira que romantizam a ideia de que a extrema-direita nunca deixou de ter este peso desde a ditadura e esteve silenciosamente submergida, subterrânea ao longo de 35 anos e agora reapareceu à superfície. Eu não concordo com esta análise. Isto é uma análise conspiratória, que não se apoia na evolução histórica. A influência das correntes políticas aumenta, diminui, flutua, depende dos acontecimentos. Sempre existiu uma extrema-direita no Brasil, sim, mas ela era residual. Eles sofreram uma derrota monumental no final dos anos 70 e no início dos anos 80. E, portanto, a liderança dos interesses capitalistas passou a ser feita pelo PSDB, e o chefe político do PSDB passou a ser o Fernando Henrique, que era a ala esquerda do MDB. Então, vamos ter sentido das proporções. O que ocorreu na última década no Brasil é
é simultânea ao que ocorreu no mundo e é uma mudança tremenda. E ela decorre do quê? Decorre dos efeitos de média duração do impacto da crise de 2008. Cresce a extrema-direita porque aumenta a desigualdade social, cresce a extrema-direita porque a classe trabalhadora tradicional, ou seja, a classe operária fabril do período do pós-guerra, que reduziu jornada, que garantiu o salário mínimo, que conquistou previdência social, comprou a casa própria, que tirou pela primeira vez na história de 20 gerações das suas famílias 2 semanas de férias ou 3. Essa classe operária tradicional foi atingida por esta evolução destrutiva do capitalismo e foi perdendo direitos, e uma parte dela girou à direita. Chegou à conclusão que ela está perdendo as suas condições de vida e o seu salário se desvaloriza nos países centrais por causa da imigração. A culpa é dos mexicanos. Na Europa é por causa da imigração. A culpa é dos árabes, a culpa é dos africanos, a culpa é dos sírios, é dos afegãos. No nosso país, uma parte da classe trabalhadora girou à direita por outros fatores, porque aumentou a delinquência, porque nós temos uma anomalia que no Brasil existem 4, 5 organizações criminosas que estão entre as 5 mais perigosas do mundo e, portanto, para os trabalhadores que moram nos bairros populares, estão em contato permanentemente com uma lumpenização da vida social que leva a que haja enorme insegurança, que as pessoas não saiam às ruas depois de certas horas da noite, que os filhos não podem sair, as filhas, enfim, correm riscos devastadores. Então, são muitos fatores que levaram à divisão da classe trabalhadora. São também fatores múltiplos e complexos que explicam o giro das camadas médias à extrema-direita. Há uma fúria nos setores médios contra os pobres, contra a classe trabalhadora, contra a esquerda, que luta pela nivelação social. E há um setor, e este é o mais importante, deixei por último, é que há uma fração da burguesia mundial que abraçou a extrema-direita, abraçou o nacionalismo exaltado e acha que o mundo caminha para a guerra mundial e quer ganhar a guerra. Contra quem? Contra a China. Quer manter a hegemonia norte-americana no sistema internacional e acha que é necessário um Estado militar imbatível nos Estados Unidos que garante uma associação subordinada da Europa, já não mais num papel complementar, num papel associado e subordinado, como é o do Japão, para preservar o controle do mundo periférico em geral e para enfrentar o desafio do novo lugar da China no sistema internacional de Estados. Então, de fato, você tem razão, é segunda-feira, mas o tema da extrema-direita tem importância global, porque nos países centrais, e fundamentalmente Estados Unidos, Europa e Japão, a extrema-direita é muito, muito forte. Nós estamos vendo ela crescendo na Argentina e no Brasil, apesar de ter tido derrotas parciais, sofreu, sangrou, mas não foi esmagada. Continua com posições que permitem tentar acumular forças, tentar sair da defensiva, estão na defensiva. Neste ponto eu discordo um pouco, como disse, das entrevistas deste fim de semana. A extrema-direita está na defensiva. Quem está na ofensiva, neste momento, é o governo Lula. Ainda não mudamos a relação social de forças, mas mudamos a relação política. Há, portanto, uma dessincronia. Na relação social de forças, a classe trabalhadora está na defensiva. Mas na relação política de forças, a extrema-direita está na defensiva. E esta assincronia ela é transitória. Isto não pode se preservar durante muito tempo. Portanto, abriu-se uma oportunidade, Mauro, e termino. Ou nós mudamos a relação social de forças e somos de novo capazes de colocar centenas de milhares, milhões nas ruas pela revolução da educação brasileira, milhões na rua para erradicar a miséria, milhões na rua para subir o salário mínimo, milhões nas ruas para lutar pela legalização do aborto, milhões nas ruas pela legalização das drogas, porque a guerra às drogas é uma tragédia histórica que fracassou.
Se nós conseguimos sair da defensiva no campo social, aí se abre uma enorme esperança. E esse é o desafio da nossa geração, Mauro. Esse é o nosso desafio. No terreno eleitoral ele foi derrotado, mudamos, por enquanto, a relação política de forças, né? A extrema-direita está pianinho, de vez em quando um elemento alucinado, estilo Nicolás, resolve fazer um ato circense no Congresso Nacional para provocar, mas a verdade é que esta vitória ela é insuficiente. É preciso que no chão da fábrica, é preciso que no chão das refinarias, é preciso que na sala de aula dos professores, é preciso que dentro dos clubes, dentro de todos os espaços sociais, inclusive na família, a esquerda comece a voltar a falar, perca o medo. Defenda as suas ideias com calma, com paciência, argumento por argumento, mas nós temos que romper com o silêncio. Nós fomos empurrados para uma situação em que a agressividade, a violência, a insensatez dos desmiolados fascistas era tão grande que a maioria de nós, quando estava num ambiente social mais amplo, preferia prudentemente ficar quieto para não provocar um escândalo. Bom, nós temos que sair da defensiva em todos os ambientes sociais. Agora é hora de falar, meus amigos, meus camaradas. É hora de dizer a escravidão no Brasil vai acabar e o que aconteceu nas vinícolas do Rio Grande do Sul não vai passar impune. E vai ter que ter reforma agrária na terra das vinícolas, como defendeu o MST. Que orgulho do MST dizendo as coisas que têm que ser ditas. É isso aí, Mauro. Legal. Tá aí. Terminamos com esta ideia. Sair da defensiva. Chega de defensiva em todas as esferas da sociedade. Segunda-feira com o Valério Arcari é sempre um bom começo para arejar a cabeça e pensar a conjuntura. Valeu, Valério. Boa semana para ti. Boa semana para todos nós. Aquele abraço, turma. Abração.